O que um milionário descobriria ao seguir secretamente sua funcionária da limpeza até uma casa abandonada? A verdade que seus próprios filhos lhe revelariam mudaria sua vida para sempre. A chuva batia com força nas janelas do 35-grau andar do edifício corporativo mais alto da cidade. Ricardo Almeida, com as mãos trêmulas, segurava o relatório financeiro que acabara de mudar tudo. Os números não mentiam. Alguém estava roubando de sua empresa e as suspeitas apontavam diretamente para o departamento de limpeza. Impossível, murmurou enquanto seus olhos percorriam cada linha do documento. Durante anos ele confiou cegamente em sua equipe de limpeza, especialmente em Maria. Essa mulher calada que sempre trabalhava até altas horas quando ele ainda permanecia no escritório. Mas os fatos eram irrefutáveis. Faltavam suprimentos caros, produtos de limpeza especializados aos quais apenas o pessoal noturno tinha acesso. O detetive particular que ele contratara semanas atrás finalmente entregara seu relatório preliminar. As câmeras de segurança mostravam movimentos suspeitos, silhuetas carregando caixas após o horário de trabalho. Ricardo sentiu como se tivessem arrancado seu coração. Como era possível que a pessoa em quem mais confiava, a única funcionária que conhecia até os cantos mais privados de seu escritório, pudesse traí-lo dessa maneira? Naquela noite, enquanto Maria terminava sua rotina de limpeza, Ricardo permaneceu oculto em seu escritório com as luzes apagadas. Através da fresta da porta, ele observou cada movimento da mulher que limpava seu espaço há mais de 3 anos. Seus movimentos eram os mesmos de sempre, meticulosos, respeitosos, quase reverentes com cada objeto que tocava. Mas então algo aconteceu que o fez gelar o sangue. Maria dirigiu-se ao armário de suprimentos com uma chave que definitivamente não deveria ter. Ricardo viu como ela pegava vários produtos de limpeza industriais, desinfetantes especializados e outros itens caros que guardou cuidadosamente em uma sacola grande. Seu coração se partiu em 1000 pedaços ao confirmar seus piores temores. Não consigo acreditar, sussurrou para si mesmo, sentindo como a traição queimava seu peito como ácido. Durante anos ele fora generoso com seus funcionários, pagara salários justos, oferecera bônus em datas especiais. Por que Maria faria algo assim? Por que arriscaria tudo por alguns produtos de limpeza? Quando Maria terminou e se dirigiu ao elevador, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não chamaria a polícia. Não confrontaria a mulher imediatamente. Precisava entender o porquê. Precisava saber o que a levara a se tornar uma ladra. Silenciosamente, Ricardo seguiu Maria até o estacionamento. De seu Mercedes preto, manteve uma distância prudente enquanto o velho ônibus urbano se afastava pelas ruas molhadas da cidade. Seu coração batia com uma mistura de raiva e decepção que jamais experimentara. Essa mulher violara sua confiança da maneira mais vil possível. O ônibus fez várias paradas antes que Maria descesse em um bairro que Ricardo jamais visitara. Era uma área onde as ruas não tinham asfalto, onde as casas pareciam construídas com retalhos de diferentes materiais, onde a pobreza era palpável em cada esquina. Ricardo continuou mantendo sua distância, seu Mercedes destoando completamente do ambiente. Maria caminhou por mais 20 minutos, carregando aquela sacola que continha os produtos roubados. Ricardo a seguiu a pé, mantendo-se nas sombras, sentindo como sua raiva crescia a cada passo. Para que ela precisava de tanto desinfetante? Acaso tinha um negócio paralelo vendendo produtos de limpeza? A ideia de que ele havia estado inadvertidamente financiando uma operação criminosa revirava seu estômago. Finalmente, Maria parou em frente a uma construção que fez Ricardo ficar sem palavras. Não era uma casa, mas uma estrutura abandonada, com paredes rachadas, janelas quebradas, cobertas com papelões e um telhado que claramente já tivera dias melhores. O lugar parecia prestes a desabar, e, no entanto, Maria dirigiu-se à porta principal como se fosse seu lar. Que lugar é este? Perguntou Ricardo a si mesmo, sentindo como a confusão substituía gradualmente sua raiva. Aquilo não parecia o esconderijo de uma ladra profissional. Parecia mais o refúgio de alguém desesperado. Maria abriu a porta e desapareceu no interior. Ricardo esperou alguns minutos antes de se aproximar cautelosamente. As janelas tampadas não lhe permitiam ver nada, mas podia ouvir vozes no interior. Vozes que o deixaram completamente paralisado. Eram vozes de crianças. "Mamãe, você chegou!" Ouviu uma voz infantil cheia de alegria. João tossiu a noite toda e Sofia está com muita febre. Ricardo sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. "Crianças!"
Maria tinha filhos vivendo naquele lugar. Sua mente começou a processar lentamente uma realidade que não havia considerado. Os produtos de limpeza, os desinfetantes especializados. E se ela não os estivesse roubando para vender? Ele se aproximou mais de uma das janelas que tinha um pequeno buraco no papelão que a cobria. O que viu através daquela pequena abertura mudou tudo o que acreditava saber sobre Maria Silva. No interior daquela casa abandonada, iluminada apenas por velas, havia 3 crianças. Um adolescente que parecia cuidar de 2 menores, um dos quais estava claramente doente. Maria havia tirado os produtos de limpeza e estava desinfetando meticulosamente cada superfície, cada canto daquela precária moradia. Seus movimentos eram os mesmos que Ricardo observara em seu escritório. Cuidadosos, metódicos, cheios de um amor que agora ele entendia completamente. "Meu filho, venha cá", ouviu Maria dizer ao menino mais novo. "Temos que curar essa tosse. Não posso perder você também." Ricardo cambaleou para trás, sentindo como as lágrimas começavam a brotar de seus olhos. Também, o que significava isso? Seu coração se partia ao perceber que havia julgado mal aquela mulher. Ela não estava roubando por ganância ou maldade. Estava roubando para sobreviver, para manter seus filhos vivos em condições que nenhum ser humano deveria enfrentar. Mas então uma voz quebrada de criança atravessou a noite como uma faca. "Mamãe, o papai um dia vai voltar? Ele vai vir nos ajudar? Como prometeu antes de ir para o céu?" O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Ricardo compreendeu naquele momento que aquela mulher não só lutava contra a pobreza, mas também contra a perda de alguém muito importante. E enquanto ele se preocupava com alguns produtos de limpeza, ela lutava uma batalha épica para manter sua família viva. Ricardo permaneceu imóvel por vários minutos, processando a devastadora realidade que acabara de descobrir. Suas pernas tremiam enquanto ele se afastava silenciosamente da janela, sua mente lutando para compreender como ele havia sido tão cego ao sofrimento de uma de suas funcionárias mais dedicadas. Retornou ao seu Mercedes com o coração partido, mas não conseguiu ligar o motor. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia inserir a chave. As palavras do menino continuavam a ressoar em sua cabeça como um eco doloroso. "Papai um dia vai voltar." A inocência daquela pergunta, a esperança desesperada naquela voz infantil, o atingira mais forte do que qualquer notícia de negócios que ele recebera em sua vida. Ele ficou ali sentado, observando aquela casa dilapidada onde uma mãe solteira lutava para manter seus 3 filhos vivos. Através das frestas das paredes, podia ver a tênue luz das velas se movendo, criando sombras dançantes que pareciam contar uma história de resistência e amor inabalável. "Meu Deus, o que eu fiz?" murmurou Ricardo, levando as mãos ao rosto. Durante semanas, ele planejara demitir Maria, considerara apresentar queixa por roubo, permitira que a desconfiança envenenasse cada interação com ela. E, durante todo esse tempo, ela estava usando aqueles produtos para criar um ambiente limpo e seguro para seus filhos doentes. Ele então se lembrou de todas as vezes que vira Maria trabalhando até tarde, sempre com uma dedicação que lhe parecera admirável, mas que agora ele entendia completamente. Cada minuto extra que ela passava no escritório significava dinheiro adicional para sua família, significava mais uma oportunidade de levar para casa os recursos necessários para manter seus filhos. De repente, ouviu vozes vindas do interior da casa. Parecia que algum tipo de crise estava se desenvolvendo. Ricardo saiu silenciosamente do carro e se aproximou novamente da janela, seu coração batendo com uma mistura de preocupação e curiosidade. "Mamãe, João não consegue respirar direito." Ouviu a voz de uma menina pequena, cheia de pânico. "Ele está ficando muito roxo e faz ruídos estranhos quando tenta puxar o ar." Ricardo viu Maria se mover freneticamente dentro do cômodo, carregando o filho mais novo enquanto tentava acalmá-lo. A cena que se desenrolava diante de seus olhos era desoladora. Uma mãe desesperada tentando salvar seu filho com recursos limitadíssimos. "Lucas, traga o vaporizador que fizemos com a panela", ordenou Maria com voz trêmula, mas firme. "Sofia, me ajude a segurar seu irmãozinho enquanto lhe damos o vapor." "Vamos conseguir, meu amor. A mamãe não vai deixar que nada de ruim aconteça com você." Ricardo observou, fascinado, como aquela família improvisava soluções médicas com elementos básicos. Lucas, o filho mais velho, movia uma panela com água quente perto do menino pequeno, criando um vaporizador caseiro enquanto sua irmã segurava a cabecinha do bebê.
A coordenação entre eles falava de uma rotina estabelecida pela necessidade de irmãos que haviam aprendido a cuidar uns dos outros em circunstâncias impossíveis. "Por que João adoece tanto, mamãe?" perguntou Sofia com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. "É porque moramos aqui. É porque não temos aquecimento como as casas dos meus colegas de escola." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Ricardo viu Maria lutar para conter as lágrimas, enquanto continuava aplicando o vapor improvisado nas vias respiratórias de seu filho mais novo. A pergunta da menina havia tocado uma verdade devastadora que todos naquela família conheciam, mas ninguém se atrevia a verbalizar completamente. "Meu amor", finalmente respondeu Maria com voz embargada. "Às vezes a vida nos impõe provas muito difíceis, mas o importante é que temos uns aos outros e que a mamãe vai fazer tudo o possível para que vocês fiquem bem. O papai está cuidando de nós do céu, e ele quer que sejamos fortes." Ricardo sentiu as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas. A fortaleza daquela mulher, sua capacidade de manter a esperança em circunstâncias tão desesperadoras, o comovia de uma maneira que jamais experimentara. Toda a sua vida, ele estivera cercado de luxo, de confortos, de soluções imediatas para qualquer problema. Nunca havia enfrentado a realidade de ter que escolher entre comprar remédios para um filho doente ou pagar o aluguel de uma moradia digna. "Mamãe", disse Lucas com uma maturidade que partia o coração, "amanhã não vou para a escola. Vou ficar para cuidar de João e Sofia enquanto você trabalha. Além disso, ouvi dizer que no Mercado Central estão precisando de ajudantes para carregar caixas. Posso ganhar algum dinheiro extra?" "Não, meu filho", respondeu Maria com firmeza, embora sua voz tremesse de emoção. "Sua educação é o mais importante. É a única maneira de um dia você poder ter uma vida diferente da minha. Não vou permitir que você sacrifique seu futuro por nossa situação atual." "Mas mamãe, precisamos do dinheiro", insistiu Lucas. "E além disso, se João piorar, alguém tem que estar aqui para levá-lo ao hospital público. Você não pode faltar ao trabalho porque precisamos desse salário." Ricardo percebeu que estava presenciando uma conversa que se repetia constantemente naquela família, a terrível decisão entre a sobrevivência imediata e a esperança futura. Todos os dias, Maria tinha que escolher entre cuidar de seus filhos doentes ou manter o emprego que os mantinha vivos. E seus filhos, apenas crianças, já estavam assumindo responsabilidades que caberiam a adultos. "Escutem bem", disse Maria, atraindo seus 3 filhos para um abraço coletivo, que Ricardo pôde ver claramente através da janela. "Sei que a situação é muito difícil agora. Sei que vocês sentem frio, que João está doente, que às vezes não há comida suficiente, mas prometo que isso vai mudar. A mamãe está trabalhando muito duro para conseguir um lugar melhor para morar." "É verdade, mamãe?", perguntou Sofia com aqueles olhos brilhantes cheios de esperança infantil. "Vamos ter uma casa com aquecimento e João vai poder respirar melhor?" "Sim, meu amor", respondeu Maria. Embora Ricardo pudesse detectar a incerteza por trás daquela promessa, "vamos ter um lar de verdade, com quartos para cada um, com água quente, com tudo o que vocês merecem." Ricardo sentiu seu coração se partir ao perceber que Maria estava fazendo promessas que possivelmente não conseguiria cumprir. Com seu salário de faxineira, mesmo trabalhando horas extras, seria quase impossível para ela tirar sua família daquela situação. E, no entanto, ela continuava alimentando a esperança de seus filhos, porque era a única coisa que os mantinha unidos e com vontade de lutar. Foi então que ele ouviu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre toda a situação. "Lucas", disse Maria em voz baixa, acreditando que as crianças menores não podiam ouvir, "preciso que você saiba algo importante. O trabalho na empresa do Sr. Almeida. Ultimamente, tive que pegar algumas coisas do escritório, produtos de limpeza, desinfetantes. Sei que é errado, mas com João tão doente e sem dinheiro para comprar remédios." "Mamãe, você não precisa me explicar nada", interrompeu Lucas com uma sabedoria que não correspondia à sua idade. "Você sempre faz o certo. Se pegou essas coisas, foi porque não tinha outra opção. Papai sempre dizia que, quando se trata de proteger a família, um pai faz o que for necessário." Ricardo ficou sem fôlego. Maria estava confessando ao filho mais velho que havia pego produtos do escritório, mas a maneira como o fazia não era a de uma criminosa justificando seus atos, era a de uma mãe desesperada explicando ao filho por que tivera que comprometer seus próprios valores morais para mantê-los vivos. "Mas, filho", continuou Maria com lágrimas nos olhos, "quero que você entenda que isso não é o que quero ensinar a vocês.
Em circunstâncias normais, eu nunca pegaria algo que não me pertence. Seu pai era um homem honesto, trabalhador, e ele queria que vocês crescessem sendo pessoas íntegras. O que estou fazendo agora é apenas até encontrarmos uma solução. Mamãe, o papai também faria o mesmo se estivesse aqui, respondeu Lucas, abraçando a mãe. Ele nos ensinou que o mais importante é cuidar da família, e você está fazendo exatamente isso. Ricardo teve que se apoiar na parede para não cair. A conversa que acabara de ouvir o impactara mais profundamente do que qualquer experiência anterior em sua vida. Aquela mulher estava torturada pela culpa de pegar aqueles produtos. Ela estava ensinando a seus filhos que o que fazia não era certo, mas que às vezes as circunstâncias extremas forçavam as pessoas a tomar decisões impossíveis. De repente, João começou a tossir violentamente, um som úmido e preocupante que fez toda a família se mobilizar imediatamente. Ricardo viu Maria carregar o menino pequeno enquanto Lucas e Sofia corriam para trazer mais água quente para o vaporizador improvisado. João, meu amor, calma, sussurrava Maria enquanto balançava o menino. A mamãe está aqui, tudo vai ficar bem. Respire devagar, assim como eu te ensinei. Mas Ricardo podia ver que a situação estava piorando. Os lábios do menino tinham um tom azulado, que definitivamente não era normal, e sua respiração estava se tornando cada vez mais difícil. Era evidente que ele precisava de atenção médica profissional urgente. Mamãe, disse Lucas com pânico crescente em sua voz. Acho que temos que levá-lo ao hospital. Ele está piorando. Meu filho, você sabe que não temos dinheiro para o hospital particular, respondeu Maria com desespero. E no hospital público, eles vão demorar horas para nos atender. Além disso, eles vão nos fazer muitas perguntas sobre onde moramos, sobre nossa situação. Ricardo percebeu que Maria tinha medo de procurar ajuda médica, não apenas por razões econômicas, mas também porque temia que as autoridades descobrissem as condições em que estava criando seus filhos. O medo de que lhe tirassem os filhos por negligência ou por viver em condições inadequadas a estava paralisando justamente quando mais precisava agir. Mamãe, eu não me importo com o que eles digam, insistiu Lucas. Se João sofrer por não o levarmos ao hospital, nunca vou me perdoar e você também não. Essas palavras foram como uma facada para Ricardo. Um menino de 12 anos estava enfrentando a possibilidade real de perder o irmão mais novo por falta de recursos médicos. Ele estava vendo como uma família se dilacerava entre o amor, o medo e o desespero. Maria finalmente tomou uma decisão que demonstrou a verdadeira magnitude de seu amor maternal. Você tem razão, meu filho, disse com determinação, envolvendo João em uma manta gasta. Vamos para o hospital público. Não me importa o que tenhamos que enfrentar depois. O importante agora é salvar seu irmãozinho. Ricardo os viu sair da casa abandonada na madrugada. Uma procissão silenciosa de figuras envoltas em mantas poídas caminhando sob a chuva em direção a um ponto de ônibus distante. Maria carregava João enquanto Lucas segurava a mão de Sofia. E todos se moviam com aquela urgência desesperada de quem sabe que cada minuto conta. Foi nesse momento que Ricardo Almeida tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não podia ficar ali parado, observando como um espectador passivo enquanto aquela família lutava para sobreviver. Não podia retornar à sua mansão quente e confortável, sabendo que a poucos quilômetros de distância 3 crianças inocentes estavam pagando o preço de circunstâncias que estavam completamente fora de seu controle. Correu para seu Mercedes e ligou o motor. Tinha que fazer algo, tinha que ajudar. Mas enquanto dirigia atrás do ônibus que levava a família de Maria para o hospital, uma pergunta o atormentava. Como ele viveu 45 anos, sem perceber que esse tipo de sofrimento existia tão perto dele, e mais importante ainda, que tipo de homem ele se tornara se fora capaz de julgar uma mãe desesperada sem antes tentar entender sua história. O Hospital Público Santa Casa parecia um labirinto de desesperança sob as luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente. Ricardo chegou apenas alguns minutos depois da família de Maria, estacionando seu Mercedes em uma área onde definitivamente destoava entre os veículos deteriorados e as ambulâncias que iam e vinham constantemente. Da entrada principal, pôde ver Maria correndo para o balcão de emergências com João nos braços, enquanto Lucas e Sofia a seguiam de perto. O menino pequeno havia piorado durante a viagem de ônibus. Sua respiração havia se tornado tão trabalhosa que, mesmo à distância, Ricardo podia ver como ele lutava por cada golfada de ar. Por favor, meu filho não consegue respirar, ouviu Maria gritar para a enfermeira de plantão,
uma mulher de meia idade que parecia ter visto muito sofrimento para se surpreender com algo. Ele passou a noite toda piorando e agora está ficando roxo. Por favor, vocês precisam ajudá-lo. A enfermeira, cuja identificação a nomeava como Lúcia Santos, olhou para o menino com expressão profissional, mas compreensiva. No entanto, suas próximas palavras foram como punhais para o coração de qualquer um que as ouvisse. Senhora, vejo que seu filho realmente precisa de atenção imediata, disse Lúcia enquanto verificava rapidamente os sinais vitais de João. Mas preciso que a senhora preencha esses formulários primeiro. Informações pessoais, endereço, plano de saúde, método de pagamento. Formulários? Interrompeu Maria com desespero evidente em sua voz. Meu filho está mal e a senhora está me pedindo formulários? Por favor, atendam-no primeiro e depois preenchemos todos os papéis que quiserem. Entendo sua preocupação, senhora, mas são procedimentos obrigatórios, respondeu a enfermeira com aquela frieza institucional que caracteriza os sistemas de saúde sobrecarregados. Sem a documentação completa, não podemos processar sua entrada no sistema. Ricardo observava a cena a uma distância prudente, sentindo como a indignação crescia em seu peito. Estava presenciando como a burocracia podia se transformar em tragédia para quem não tinha recursos. Enquanto João lutava para respirar, o sistema exigia que sua mãe priorizasse a papelada sobre a vida de seu filho. Mamãe, dê a ela os papéis que ela quer, sussurrou Lucas, tentando ser o irmão mais velho responsável que as circunstâncias o haviam forçado a se tornar. Eu posso cuidar da Sofia enquanto você preenche tudo isso. Mas quando Maria começou a preencher os formulários, a cruel realidade de sua situação tornou-se evidente. Na caixa de endereço, ela ficou paralisada. O que poderia escrever? Casa abandonada sem número no bairro marginalizado? Acaso isso não levantaria suspeitas sobre sua capacidade de cuidar de seus filhos? Senhora, preciso de um endereço válido. Insistiu a enfermeira Lúcia, notando a hesitação de Maria. É informação requerida para o prontuário médico. É que nós estamos em processo de mudança, mentiu Maria, suas mãos tremendo enquanto segurava a caneta. Temporariamente estamos ficando na casa de uns familiares. E o endereço dos familiares, então? Interrompeu Lúcia com impaciência crescente. Havia uma fila de pessoas esperando atrás de Maria e era evidente que a pressão do trabalho estava afetando sua paciência. Ricardo viu Maria desmoronar lentamente. Era uma mulher orgulhosa que trabalhara toda a vida, que mantivera sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas agora, com seu filho em estado crítico nos braços, ela se via forçada a mentir e humilhar-se diante de um sistema que parecia projetado para expulsar os mais vulneráveis. Foi então que João começou a sofrer uma crise repentina. Meu bebê, algo está acontecendo com meu bebê, gritou Maria enquanto o menino pequeno, João, piorava bruscamente e a sala inteira parava. As convulsões eram aterrorizantes de presenciar. O corpinho de João se contraía violentamente enquanto seus olhinhos ficavam completamente brancos. A enfermeira Lúcia finalmente reagiu com a urgência que a situação merecia desde o início. Código azul na emergência. Preciso de um médico aqui imediatamente, gritou enquanto tirava João dos braços de Maria e corria para as salas de tratamento. Não tirem meu filho, soluçava Maria tentando seguir a enfermeira. Por favor, deixem-me ficar com ele. Ele é só um bebê, está com medo. Senhora, a senhora precisa ficar aqui enquanto estabilizamos o menino, disse um guarda de segurança, bloqueando sua passagem com aquela autoridade impessoal que caracteriza quem aplica regulamentos, sem considerar a dor humana que causam. Familiares não podem entrar na área de tratamento durante emergências médicas. Ricardo presenciou Maria colapsar emocionalmente. Aquela mulher forte, que havia enfrentado a pobreza, a viuvez e a responsabilidade de criar sozinha 3 filhos, finalmente cedeu. Ela desabou em uma das cadeiras plásticas da sala de espera, chorando com uma intensidade que partia a alma de qualquer um que a ouvisse. Mamãe, não chore, disse Sofia com aquela sabedoria inocente das crianças que viram muito sofrimento. João é muito forte. Lembre-se que o papai sempre dizia que nossa família tem sangue de guerreiros. João vai ficar bem, porque tem a sua força. As palavras da menina de 8 anos revelaram algo fundamental sobre aquela família. Haviam perdido seu patriarca, mas seu legado de fortaleza continuava vivo em cada um de seus membros. O pai dessas crianças fora claramente uma figura importante que lhes ensinara valores de resistência e união familiar. Como o papai morreu, mamãe? Perguntou Lucas com voz embargada,
aproveitando aquele momento vulnerável para fazer uma pergunta que evidentemente vinha reprimindo há muito tempo. Você nunca nos contou exatamente o que aconteceu. Ricardo se aproximou um pouco mais, sem ser detectado, pois intuía que estava prestes a ouvir uma verdade fundamental para entender a situação daquela família. Maria respirou profundamente antes de responder, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Seu pai era soldador na construção civil, começou com voz trêmula. Trabalhava em edifícios muito altos, fazendo aquelas estruturas de metal que sustentam tudo. Um dia, a empresa para a qual trabalhava decidiu economizar dinheiro em medidas de segurança. Não havia cintos de segurança suficientes. As plataformas estavam em mau estado. Ele caiu? Perguntou Sofia com aquela direta brutal que só as crianças conseguem expressar. Sim, meu amor, confirmou Maria, abraçando seus 2 filhos mais velhos. Caiu de um 20-grau andar, porque a empresa não quis investir em equipamentos de segurança adequados. E quando tentamos que nos ajudassem, quando pedimos uma compensação para podermos seguir em frente, nos disseram que havia sido culpa dele por não ter cuidado. Ricardo sentiu o sangue gelar. Aquela família não só havia perdido seu principal provedor, mas fora vítima de negligência corporativa. Uma empresa havia priorizado os lucros sobre a vida humana, e quando as consequências dessa decisão resultaram fatais, haviam culpado a vítima. Por isso não pudemos ficar na nossa casa anterior? Perguntou Lucas, ligando os pontos com aquela inteligência precoce que as crianças que crescem na adversidade desenvolvem. Exatamente, meu filho, respondeu Maria. Sem o salário do papai, não conseguimos pagar o aluguel. O proprietário nos expulsou depois de 2 meses de atraso. Perdemos tudo, os móveis, as fotos da família, até os brinquedos que o papai havia comprado para o Natal. A imagem que se formava na mente de Ricardo era devastadora. Aquela família tivera uma vida normal, uma casa, estabilidade, tudo desabara pela ganância corporativa e pela falta de responsabilidade social. Maria passara de esposa de um trabalhador respeitado a mãe solteira lutando para manter seus filhos vivos em uma casa abandonada. Mas mamãe, disse Sofia com aquela esperança inabalável da infância, você sempre diz que o papai está cuidando de nós do céu. Acha que ele está ajudando o João agora mesmo? Claro que sim, meu amor, respondeu Maria, encontrando forças na fé que mantivera sua família unida. O papai jamais nos abandonaria. Ele está conversando com os médicos agora mesmo, dizendo a eles exatamente como curar o João. Foi nesse momento que o doutor apareceu, um homem jovem que parecia exausto, mas mantinha aquela serenidade profissional necessária para dar notícias médicas. Ricardo se aproximou o suficiente para ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Família Silva? Perguntou o doutor, consultando sua prancheta. Sim, sou a mãe, respondeu Maria, levantando-se imediatamente. Como está meu filho? Ele vai ficar bem? Seu filho João tem uma infecção respiratória severa, complicada por desnutrição e exposição prolongada a condições ambientais adversas, explicou o doutor com aquela terminologia médica que soava assustadora para ouvidos não profissionais. As convulsões foram causadas pela falta de oxigênio devido à obstrução de suas vias respiratórias. O que isso significa em palavras simples, doutor? Perguntou Lucas, assumindo novamente aquele papel de adulto que não lhe correspondia aos seus 12 anos. Significa que seu irmãozinho está muito doente porque tem respirado ar contaminado e não tem recebido a alimentação adequada para manter forte seu sistema imunológico, explicou o doutor, demonstrando uma empatia que contrastava com a frieza burocrática de outros funcionários do hospital. Ele precisa de hospitalização imediata, tratamento com antibióticos intravenosos e cuidados intensivos durante pelo menos 1 semana. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Ricardo viu Maria processar lentamente as implicações daquelas palavras. Hospitalização significava despesas que ela jamais conseguiria cobrir. Tratamento intensivo significava que ela teria que faltar ao trabalho, perdendo a única renda que mantinha sua família viva. Doutor, disse Maria Kunda, quanto vai custar tudo isso? Senhora, neste momento o importante é salvar a vida de seu filho, respondeu o doutor, evadindo habilmente a pergunta financeira. Os aspectos econômicos podem ser discutidos depois com o departamento de faturamento, mas Maria já havia vivido pobreza o suficiente para entender que discutir depois significava acumular uma dívida impossível de pagar. Significava que por anos estaria pagando contas médicas que a manteriam na miséria absoluta. Existe alguma alternativa menos custosa?
Perguntou com o desespero de uma mãe que se afogava em um mar de impossibilidades. Algo que eu possa fazer em casa. Eu sei cuidar de crianças doentes, tenho feito isso por meses. Senhora Silva, disse o doutor com firmeza, mas compreensão. Seu filho precisa de equipamentos médicos que só temos aqui no hospital. Se tentar tratá-lo em casa, há uma probabilidade muito alta de ele não sobreviver. A senhora está disposta a correr esse risco? A pergunta ficou suspensa no ar como uma guilhotina emocional. Ricardo observou Maria lutar internamente entre o amor incondicional por seu filho e a realidade esmagadora de sua situação econômica. Era a decisão mais cruel que qualquer mãe poderia enfrentar. Endividar-se para o resto da vida para salvar seu filho ou arriscar-se a perdê-lo por falta de recursos. Foi então que Ricardo Almeida tomou a decisão que mudaria não apenas a vida da família Silva, mas também sua própria existência. Ele saiu das sombras onde estivera observando e se aproximou diretamente do grupo. Com licença, doutor, disse com aquela autoridade natural que o dinheiro e o poder conferem. Eu sou Ricardo Almeida e vou arcar com todas as despesas médicas de João Silva. Quero que ele receba o melhor tratamento disponível, sem importar o custo. Maria se virou para ele com uma expressão de choque absoluto. Seus olhos se encheram de confusão, esperança e terror simultaneamente. Ela não conseguia compreender por que seu chefe, o homem de quem ela estava roubando produtos de limpeza, estava parado na sala de emergências de um hospital público, oferecendo-se para pagar o tratamento de seu filho. Senhor Almeida, balbuciou Maria. O quê? Como? Por que o senhor está aqui? Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e naquele olhar havia uma mistura de vergonha, admiração e determinação que Maria jamais vira antes. Maria, disse com voz emocionada, vim para te pedir perdão. O silêncio na sala de emergência tornou-se tão denso que parecia que até as máquinas médicas haviam parado de fazer barulho. Maria olhava para Ricardo com uma expressão que combinava choque, confusão e puro terror. Seus filhos haviam se refugiado atrás dela instintivamente, sem compreender por que seu chefe aparecera do nada no momento mais vulnerável de suas vidas. Perdão? Repetiu Maria com voz quase inaudível, como se as palavras tivessem ficado presas em sua garganta. Senhor Almeida, eu não entendo o que está acontecendo. Como o senhor sabia que estávamos aqui? Por que quer ajudar o João? Ricardo respirou profundamente, sabendo que as próximas palavras definiriam não apenas o futuro daquela família, mas também o tipo de homem em que ele se tornaria a partir daquele momento. Maria, preciso confessar algo terrível, começou, sua voz tremendo de emoção genuína. Durante semanas, estive investigando você. Acreditava que você estava roubando produtos de limpeza do escritório. Contratei um detetive particular. Revisei as câmeras de segurança. Eu a espionei como se fosse uma criminosa. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao compreender a magnitude da situação. Seu pior pesadelo estava se tornando realidade. Ela havia sido descoberta. Mas o que mais a devastava não era o medo das consequências, mas a vergonha de que seus filhos ouvissem que sua mãe fora classificada como ladra. A mamãe não é ladra, declarou Lucas com aquela ferocidade protetora que os filhos desenvolvem quando veem seus pais sendo atacados. Minha mãe é a pessoa mais boa do mundo. Se ela pegou essas coisas, foi porque nós precisávamos delas para não ficarmos mais doentes. Eu sei, filho, respondeu Ricardo, dirigindo-se diretamente a Lucas com um respeito que surpreendeu a todos os presentes. E você tem razão, sua mãe não é ladra. Eu fui um idiota que não entendia nada. Ele vai nos prender? Perguntou Sofia com aquela inocência dilacerante das crianças, que aprenderam muito cedo que o mundo pode ser cruel com os vulneráveis. Não, meu amor, respondeu Ricardo, ajoelhando-se para ficar à altura da menina. Ninguém vai para a cadeia e ninguém vai machucar sua família nunca mais. O doutor, que estivera ouvindo toda aquela conversa, pigarreou discretamente. Com licença, mas preciso saber se vão autorizar o tratamento imediato para João. O menino precisa ser transferido para a UTI agora mesmo. Autorize tudo, ordenou Ricardo sem hesitar. O melhor tratamento disponível, o melhor quarto, os melhores especialistas. O dinheiro não é problema. Senhor Almeida interrompeu Maria, encontrando sua voz apesar da situação esmagadora. Não posso permitir que o senhor faça isso. Eu não tenho como pagá-lo. Com meu salário de faxineira, levaria uma vida inteira para devolver esse dinheiro. Maria, disse Ricardo, levantando-se e olhando-a diretamente nos olhos.
Depois do que descobri esta noite, depois de ver como você tem vivido, depois de entender por que pegava esses produtos, quem deveria estar pagando sou eu. Devia estar pagando por ter sido tão cego, tão insensível, tão completamente alheio ao sofrimento que estava ocorrendo debaixo do meu próprio nariz. O que o senhor quer dizer com depois do que descobriu? Perguntou Maria, embora uma parte dela temesse a resposta. Ricardo baixou o olhar, envergonhado de ter que admitir até que ponto havia violado a privacidade de sua funcionária. Eu a segui até sua casa, vi onde você mora, vi como você cuida dos seus filhos, vi como você usa esses produtos que pensei que estava roubando. A expressão de Maria mudou de confusão para horror absoluto. A ideia de que seu chefe vira as condições deploráveis em que estava criando seus filhos, de que fora testemunha de sua maior vergonha, a encheu de uma humilhação tão profunda que ela se sentiu fisicamente doente. O senhor viu a casa abandonada? Murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Viu como vivemos, viu que não tenho água quente, que não há aquecimento, que meus filhos dormem em colchões jogados no chão. Eu vi uma mãe extraordinária fazendo o impossível para manter seus filhos vivos, interrompeu Ricardo com voz firme e emocionada. Vi uma mulher que pega produtos de limpeza não para vendê-los, mas para desinfetar uma casa onde ninguém deveria viver, mas que ela está transformando em um lar seguro para seus bebês. Isso não é verdade, explodiu Maria, a vergonha transformando-se em desespero. Eu sou uma mãe terrível. Meus filhos estão vivendo como animais por minha causa. João está aqui porque não pude dar a ele um lar decente onde respirar ar limpo. Não diga isso, gritou Lucas, abraçando a mãe com uma intensidade que surpreendeu a todos. Você é a melhor mãe do mundo. Papai sempre dizia que você era mais forte que 100 homens juntos. Lucas tem razão, acrescentou Sofia, unindo-se ao abraço familiar. Mamãe, você nos dá amor todos os dias, nos faz sentir seguros, nos ensina a ser bons, isso é mais importante do que ter uma casa bonita. Ricardo observava aquela cena de amor incondicional e percebia que estava presenciando algo que ele, apesar de toda a sua riqueza, nunca havia experimentado. Aquelas crianças não amavam a mãe apesar da pobreza. Eles a amavam precisamente porque ela havia sacrificado tudo, até sua dignidade, para protegê-los. Maria, disse Ricardo com uma emoção que jamais permitira que outros vissem. Você sabe qual foi o momento que mais me impactou de tudo o que vi ontem à noite? Maria levantou o olhar, incapaz de imaginar que aspecto de sua miséria havia sido mais memorável para seu chefe. Foi quando ouvi João perguntando se o papai voltaria do céu, continuou Ricardo, sua voz embargada. E depois, quando te vi confessando a Lucas que você tinha pego essas coisas do escritório, vi uma mulher torturada pela culpa, ensinando a seus filhos que o que estava fazendo era errado, mas que às vezes as circunstâncias extremas nos obrigam a comprometer nossos valores. Porque é errado, murmurou Maria. Roubar é errado, não importa a razão. Você não estava roubando, exclamou Ricardo com uma paixão que surpreendeu até o doutor, que estivera ouvindo toda a conversa com fascínio crescente. Você estava pegando desinfetante para limpar o lar de seus filhos doentes. Você estava usando produtos de limpeza para criar o ambiente mais higiênico possível, em condições impossíveis, mas não me pertenciam, insistiu Maria, apegada àquela integridade moral que havia sido sua guia durante toda a crise. Você tem razão, admitiu Ricardo. Não te pertenciam, mas sabe de uma coisa? Pertenciam a mim. E se eu tivesse sido um chefe melhor, um ser humano melhor, eu teria visto que uma das minhas funcionárias mais dedicadas estava lutando para sobreviver. Teria notado que você chegava cedo e ia embora tarde, não por ambição, mas por desespero econômico. O doutor finalmente interveio com urgência renovada. Com licença, mas realmente precisamos transferir João imediatamente. Seus níveis de oxigênio estão baixando novamente. Vá, doutor, ordenou Ricardo. Faça todo o necessário. Quero relatórios médicos a cada hora. Enquanto uma maca levava João para a UTI, Maria desabou em uma cadeira, sobrecarregada pela intensidade emocional da situação. Seus 2 filhos mais velhos se aninharam ao lado dela, formando aquela unidade familiar inquebrável que fora sua força durante os meses mais difíceis. Senhor Almeida, disse Maria depois de vários minutos de silêncio, há algo que o senhor precisa saber. Algo sobre por que acabamos vivendo naquela casa abandonada. Ricardo sentou-se à frente dela, preparando-se para ouvir mais detalhes de uma história que já o havia impactado profundamente. Meu marido, o pai dos meus filhos, chamava-se Carlos,
Começou Maria, sua voz adquirindo aquela qualidade nostálgica que as pessoas têm quando falam de entes queridos perdidos. Ele era soldador industrial, trabalhava na construção de arranha-céus e pontes. Era um homem bom, trabalhador, que sonhava em dar aos filhos uma vida melhor do que a que ele tivera. O que aconteceu com ele? Perguntou Ricardo, embora intuísse que a resposta seria dolorosa. Ele estava trabalhando na construção do novo complexo empresarial Edifício Diamante, continuou Maria, sem perceber o impacto que essas palavras teriam em Ricardo. A construtora havia decidido economizar dinheiro em equipamentos de segurança. Os cintos de segurança estavam em mau estado. As plataformas não cumpriam os regulamentos, mas eles pressionavam os trabalhadores para que terminassem rápido. Ricardo sentiu o sangue gelar. Edifício Diamante era um projeto que ele conhecia muito bem. Fora um dos contratos mais lucrativos de sua empresa nos últimos anos. Carlos caiu do 18º andar, porque a plataforma de trabalho desabou, continuou Maria, agora chorando abertamente. Quando tentei que a empresa se responsabilizasse, me disseram que havia sido negligência dele por não revisar adequadamente seu equipamento. Me negaram qualquer compensação e me ameaçaram com processo se eu continuasse insistindo. Que empresa era? Perguntou Ricardo, embora uma parte dele já conhecesse a resposta e esperasse desesperadamente estar errado. Construtora Almeida, respondeu Maria. Almeida Indústrias. A mesma empresa onde trabalho agora, limpando os escritórios do homem cuja companhia matou meu marido. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes do hospital. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Durante anos, Maria estivera trabalhando para ele, limpando seu escritório, conhecendo cada detalhe de sua vida profissional, enquanto guardava o segredo mais devastador possível. Você sabia quem eu era quando se candidatou ao emprego? Perguntou Ricardo com voz quase inaudível. Claro que sabia, respondeu Maria com uma calma que contrastava dramaticamente com a tempestade emocional que havia em seus olhos. Eu sabia exatamente quem o senhor era. O dono da empresa que havia matado meu marido e depois destruído minha vida financeiramente. Por quê? Perguntou Ricardo completamente sobrecarregado. Por que você veio trabalhar para mim? Por que não me confrontou? Por que não buscou vingança? Maria olhou para seus 2 filhos que haviam estado ouvindo aquela revelação com expressões de choque e confusão crescentes. Porque eu precisava do trabalho, respondeu simplesmente. Porque meus filhos precisavam comer. Porque a vingança não ia trazer Carlos de volta, nem ia pagar nossas contas, e porque Carlos sempre me ensinou que o ódio só envenena quem o sente. Mas eu sou responsável pela morte de seu marido, balbuciou Ricardo, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Minha empresa, minhas decisões sobre custos, minha pressão para entregar projetos rapidamente. Sim, confirmou Maria com uma serenidade que era mais devastadora que qualquer grito de raiva. O senhor é responsável, mas odiá-lo não ia alimentar meus filhos. Trabalhar para o senhor, sim. Naquele momento, Ricardo Almeida compreendeu que havia estado na presença de uma grandeza humana que jamais poderia alcançar. Não importa quanto dinheiro acumulasse ou quanto poder obtivesse. Essa mulher encontrara a força para trabalhar para o homem responsável por sua tragédia. Mantivera seu profissionalismo e integridade enquanto limpava o escritório de quem havia destruído sua família. Maria, disse finalmente Ricardo, não há palavras para expressar o quanto sinto. Não há maneira de compensar o que minha negligência causou à sua família, mas juro pela vida dos meus próprios filhos que vou dedicar o resto da minha existência a emendar este erro. O que isso significa exatamente? Perguntou Lucas com aquela desconfiança natural que as crianças desenvolvem, que viram como os adultos prometem coisas que não cumprem. Ricardo olhou para o rapaz de 12 anos que havia assumido responsabilidades de adulto muito cedo e tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial. Significa que sua família nunca mais passará necessidades, declarou com uma determinação que surpreendeu até a ele mesmo. Significa que terão uma casa digna, educação completa, atenção médica garantida e tudo o que seu pai queria dar a vocês quando trabalhava em meus projetos. Por que deveríamos confiar no Senhor? Perguntou Sofia com aquela honestidade direta das crianças. O Senhor já nos fez mal uma vez. Ricardo ajoelhou-se novamente para estar à altura da menina de 8 anos que acabara de lhe fazer a pergunta mais importante de sua vida. Por quê? Respondeu com voz emocionada. Sua família me ensinou esta noite o que realmente significa ser humano
e porque nunca mais vou permitir que minha ignorância cause tanto sofrimento. As horas seguintes no hospital transcorreram como uma montanha-russa emocional que ninguém naquela sala de espera jamais esqueceria. Ricardo permanecera ali a madrugada inteira, cancelando reuniões importantes, ignorando chamadas de emergência de sua empresa, completamente absorto em uma realidade que jamais havia considerado, o sofrimento das pessoas que trabalhavam para ele. A cada 30 minutos, as enfermeiras saíam com atualizações sobre João. O menino pequeno fora conectado a múltiplas máquinas, seu corpinho diminuto lutando contra uma infecção que havia progredido mais do que inicialmente se pensara. Os médicos explicaram que semanas de vida em condições insalubres haviam comprometido severamente seu sistema imunológico. "Mamãe, João vai morrer?" perguntou Sofia com aquela crueza infantil que corta como navalha depois de ver outro médico sair com expressão preocupada. "Não, meu amor", respondeu Maria. Embora Ricardo pudesse detectar a incerteza por trás daquelas palavras, "João é forte como o pai. Vai sair dessa." Ricardo observava como aquela família enfrentava a possibilidade de outra perda devastadora. Já haviam perdido Carlos, haviam perdido seu lar, sua estabilidade econômica, sua dignidade social. A ideia de que também pudessem perder João era simplesmente insuportável de contemplar. "Senhor Almeida", disse Lucas de repente, rompendo o silêncio tenso que se instalara na sala de espera. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro", respondeu Ricardo, surpreso com a seriedade na voz do rapaz. "O senhor tem filhos?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sim, tinha filhos. 2 adolescentes que viviam em uma mansão, que frequentavam colégios particulares caros, que nunca haviam enfrentado uma única dificuldade real em suas vidas privilegiadas, filhos que o conheciam mais como um provedor de dinheiro do que como um pai presente. "Sim", admitiu com voz baixa. "Tenho 2 filhos. Pedro tem 16 anos e Camila tem 14. Eles sabem onde o senhor está agora?" Continuou Lucas com aquela inteligência emocional que as crianças que viram muito desenvolvem. "Não", confessou Ricardo, percebendo que nem sequer havia pensado em contatar sua própria família para explicar sua ausência. "Provavelmente pensam que estou em uma reunião de negócios ou viajando a trabalho. Como sempre." "Como sempre", repetiu Sofia com curiosidade genuína. Ricardo percebeu que aquelas crianças, que haviam perdido o pai tragicamente, não podiam compreender como alguém podia ter filhos vivos e saudáveis, mas escolher estar ausente de suas vidas. Para eles, que valorizavam cada momento familiar como um tesouro, a ideia de um pai que priorizava o trabalho sobre a família era completamente incompreensível. "Meus filhos estão acostumados a que o papai não esteja em casa", explicou Ricardo, sentindo uma vergonha crescente ao verbalizar aquela realidade. "Sempre pensei que minha responsabilidade era ganhar dinheiro para dar a eles tudo o que precisassem. Casas grandes, carros caros, férias na Europa. Mas o senhor os abraça?" perguntou Sofia com aquela simplicidade que vai direto ao coração das coisas importantes. "Eu os abraço?" repetiu Ricardo como se a pergunta fosse em um idioma estrangeiro. "Sim", insistiu a menina. "Nós abraçamos a mamãe todos os dias, muitas vezes ao dia, especialmente quando ela está triste ou preocupada. O senhor abraça seus filhos quando eles estão tristes?" Ricardo permaneceu em silêncio por longos minutos, processando uma pergunta que revelava um vazio fundamental em sua vida familiar. Ele não conseguia se lembrar da última vez que abraçara Pedro ou Camila. Suas interações se limitavam a perguntas sobre notas escolares, transferências de dinheiro para despesas e conversas superficiais durante os escassos jantares familiares. "Acho que não os abraço o suficiente", admitiu finalmente, sua voz embargada. "O papai nos abraçava todos os dias", compartilhou Lucas com um sorriso nostálgico que iluminou momentaneamente seu rosto cansado. "Quando chegava do trabalho, antes de qualquer outra coisa, ele nos abraçava. Dizia que os abraços de seus filhos eram o que lhe dava forças para trabalhar tão duro. E nos fins de semana, acrescentou Sofia, unindo-se às lembranças familiares. O papai inventava jogos com a gente. Transformava a casa em um castelo, ou em uma nave espacial, ou em uma selva. Não precisávamos de brinquedos caros porque o papai fazia tudo ser divertido." Ricardo ouvia aquelas descrições e percebia que Carlos Silva, um soldador industrial com renda modesta, fora infinitamente mais rico que ele nas únicas coisas que realmente importavam. Ele tivera o amor incondicional de sua família, construíra memórias preciosas com seus filhos, fora o centro emocional de seu lar.
Sabe o que mais sentimos falta do papai? Perguntou Maria, unindo-se à conversa com uma voz suave, mas carregada de emoção. O quê? Perguntou Ricardo, preparando-se para mais uma lição sobre o que realmente significava ser pai. As histórias, respondeu Maria com um sorriso que misturava alegria e tristeza. Todas as noites, Carlos inventava histórias diferentes para as crianças. Histórias onde eles eram os heróis, onde superavam obstáculos, onde aprendiam lições importantes sobre ser boas pessoas. Ele as inventava? Perguntou Ricardo, fascinado por um conceito que nunca havia considerado. Completamente, confirmou Lucas. O papai dizia que as melhores histórias eram as que saíam do coração, não dos livros. Ele nos contava aventuras onde João era um super-herói que podia voar, onde Sofia era uma princesa que salvava reinos, onde eu era um explorador que descobria mundos novos. E sempre, acrescentou Sofia com entusiasmo crescente. No final de cada história, o papai nos dizia que na vida real éramos ainda mais especiais do que nos contos, porque éramos os filhos de verdade dele. Ricardo sentiu as lágrimas começarem a brotar novamente. Aquelas crianças haviam perdido um pai que não apenas as amava, mas que investira tempo, criatividade e energia emocional em nutrir suas imaginações, em fazê-las sentir valiosas, em construir sua autoestima dia após dia. Seus filhos alguma vez lhe pediram para lhes contar histórias? Perguntou Maria com curiosidade genuína. Não, admitiu Ricardo. Sempre tiveram televisões em seus quartos, videogames, computadores. Nunca pensei que pudessem querer algo tão simples quanto o pai lhes contar um conto. Talvez, sugeriu Lucas com sabedoria que superava amplamente sua idade. Eles não sabem que podem pedir. Talvez estejam esperando que o Senhor se ofereça. Naquele momento preciso, o médico-chefe da UTI apareceu na sala de espera. Sua expressão era séria, mas não devastadora, o que imediatamente captou a atenção de todos os presentes. Família Silva, anunciou, consultando sua prancheta. Tenho notícias sobre João. Maria se levantou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Suas mãos tremiam enquanto se preparava para ouvir notícias que poderiam mudar tudo. Como está meu bebê, doutor? Perguntou com voz trêmula. João respondeu muito bem ao tratamento com antibióticos, explicou o médico com um sorriso tranquilizador. Sua respiração estabilizou-se consideravelmente e os níveis de oxigênio no sangue estão retornando aos parâmetros normais. O alívio que se apoderou da família foi tão palpável que Ricardo pôde senti-lo fisicamente. Maria desabou novamente em sua cadeira, desta vez de pura gratidão, enquanto Lucas e Sofia se abraçavam chorando de alegria. Isso significa que ele vai ficar bem? Perguntou Sofia, precisando de confirmação absoluta. Significa que superamos a crise imediata, continuou o doutor. No entanto, João precisará permanecer hospitalizado por pelo menos mais uma semana para garantir que a infecção seja completamente eliminada, e após a alta, ele precisará de cuidados especiais em casa. Que tipo de cuidados especiais? Perguntou Maria. Embora Ricardo suspeitasse que ela já intuía para onde a conversa se dirigia, João precisa viver em um ambiente completamente livre de umidade, mofo e contaminação do ar, explicou o médico com aquela seriedade profissional que indicava que não havia espaço para negociação. Seus pulmões foram severamente afetados pela exposição prolongada a condições ambientais inadequadas. Uma recaída poderia ser grave. O silêncio que se seguiu foi devastador. Todos naquela sala sabiam que a casa abandonada onde vivia a família Silva não cumpria nem remotamente aqueles requisitos médicos. De fato, era exatamente o tipo de ambiente que poderia colocar João em risco se ele retornasse para lá. Doutor, disse Ricardo, levantando-se com determinação, que tipo de moradia seria ideal para a recuperação de João? Uma casa com sistema de aquecimento e ventilação adequados, sem problemas de umidade, preferencialmente com purificadores de ar e definitivamente sem exposição a mofo ou materiais de construção deteriorados, respondeu o médico, descrevendo basicamente tudo o oposto de onde a família vivia. Entendido, disse Ricardo com firmeza. Isso não será problema. Senhor Almeida, interrompeu Maria, compreendendo imediatamente as implicações daquelas palavras. Não posso permitir que o senhor faça mais do que já fez o hospital. Os medicamentos já é demais. Maria, respondeu Ricardo, olhando-a diretamente nos olhos. Seu filho quase sofreu porque minha negligência empresarial matou o pai dele e os obrigou a viver em condições que nenhum ser humano deveria enfrentar. Não é caridade o que estou oferecendo, é justiça,
Mas uma casa como a que o doutor descreve deve custar uma fortuna, protestou Maria. Não posso aceitar algo assim do senhor. Por que não? Perguntou Sofia com aquela lógica simples das crianças. Se o senhor tem dinheiro e nós precisamos de uma casa para que o João não fique doente, por que não pode nos ajudar? Por quê, meu amor? Explicou Maria pacientemente. Quando alguém te dá algo muito grande, depois podem pedir coisas em troca que talvez você não possa dar. Ricardo sentiu aquelas palavras o atingirem como um tapa. Maria tinha razão em desconfiar. Em seu mundo empresarial, todos os favores vinham com condições. Todas as ajudas tinham custos ocultos. Todas as generosidades eram investimentos disfarçados. Maria, disse Ricardo com uma emoção que jamais permitira que outros vissem em contextos profissionais. A única coisa que quero em troca é a oportunidade de ser um homem melhor do que tenho sido até agora. A oportunidade de honrar a memória de Carlos, fazendo por seus filhos o que ele teria feito se eu não tivesse sido tão irresponsável com a segurança do trabalho. É sério? Perguntou Lucas, perscrutando o rosto de Ricardo com aquela capacidade das crianças de detectar sinceridade ou falsidade nos adultos. É sério, confirmou Ricardo. E além disso, quero pedir um favor a vocês. Que favor? Perguntou Sofia com curiosidade. Quero que me ensinem como ser o tipo de pai que Carlos era, disse Ricardo, sua voz embargada pela emoção. Quero aprender a contar histórias para meus filhos, a abraçá-los quando estão tristes, a fazer-los sentir mais importantes do que qualquer reunião de negócios. Sério? Perguntou Maria, surpresa por um pedido que nunca poderia ter antecipado. Sério, confirmou Ricardo. Vocês perderam o melhor pai do mundo, mas suas lembranças dele podem me ajudar a me tornar um pai melhor para meus próprios filhos. Esse seria o melhor pagamento que poderiam me dar. Pela primeira vez desde que aquela longa noite de revelações havia começado, Maria sorriu com esperança genuína. Acredito, disse finalmente, que Carlos estaria muito orgulhoso de saber que seu legado vai ajudar outra família a se encontrar. 3 dias depois da promessa feita no hospital, Ricardo Almeida estava parado em frente a uma bela casa de 2 andares no bairro residencial Alphaville, segurando as chaves em uma mão e um contrato de compra na outra. Não fora uma decisão impulsiva. Ele passara 72 horas investigando meticulosamente cada detalhe para encontrar a moradia perfeita para a família Silva. A casa tinha tudo o que o médico havia especificado para a recuperação de João. Sistema de aquecimento central, purificadores de ar em cada cômodo, janelas grandes que permitiam abundante luz natural e, o mais importante, fora construída há apenas 2 anos, com materiais completamente livres de umidade e mofo. Mas Ricardo fora além dos requisitos médicos. A propriedade contava com 4 quartos amplos, 2 banheiros completos, uma cozinha moderna com eletrodomésticos novos, um quintal onde as crianças poderiam brincar com segurança e estava localizada em uma área com excelentes escolas públicas. Era exatamente o tipo de lar que Carlos Silva sonharia em proporcionar à sua família. O senhor tem certeza disso, senhor Almeida? Perguntou Ana Paula Costa, a corretora de imóveis que havia gerenciado a compra expressa. É uma decisão muito generosa, mas também muito custosa. Esta propriedade vale mais do que muitas pessoas ganham em 10 anos. Estou completamente certo, respondeu Ricardo sem hesitar. Além disso, não é generosidade, é justiça muito atrasada. Enquanto esperava a chegada da família Silva, Ricardo refletia sobre as mudanças extraordinárias que haviam ocorrido em sua vida durante aqueles 3 dias. Ele cancelara reuniões importantes, delegara decisões empresariais que normalmente consideraria cruciais e, pela primeira vez em anos, colocara as necessidades de outras pessoas acima de suas próprias ambições financeiras. Mais importante ainda, ele tivera a conversa mais honesta de sua vida com seus próprios filhos. Na noite anterior, ele chegara à sua mansão antes das 8 da noite pela primeira vez em meses. Pedro e Camila estavam jantando sozinhos na sala de jantar principal, como era sua rotina habitual, enquanto ele tipicamente trabalhava até tarde ou comparecia a eventos de negócios. Papai, dissera Camila, surpresa de vê-lo aparecer a 1 hora tão cedo. Está tudo bem na empresa? Não esperávamos vê-lo até o fim de semana. Aquelas palavras lhe haviam partido o coração. Seus próprios filhos estavam surpresos de vê-lo em casa durante a semana, como se sua presença paterna fosse um evento extraordinário que só ocorria ocasionalmente. Preciso contar algo muito importante para vocês, lhes dissera.
sentando-se com eles pela primeira vez em meses. E preciso pedir perdão pelo tipo de pai que tenho sido até agora. Durante as 2 horas seguintes, ele lhes contara toda a história. Maria, a casa abandonada, João no hospital, a morte de Carlos em um de seus projetos de construção e a lição devastadora sobre o que realmente significava ser um pai presente. Papai, dissera Pedro com uma maturidade que o havia surpreendido. Nós sabemos que o Senhor trabalha muito para nos dar uma vida boa. Nunca sentimos que o Senhor não nos ama. Mas acrescentara Camila com aquela honestidade direta que herdara da mãe, sim, sentimos que o Senhor não nos conhece realmente, como se soubesse que existimos, mas não soubesse quem somos. Essas palavras haviam sido mais impactantes do que qualquer crítica empresarial que ele recebera. Seus filhos não o culpavam por trabalhar tanto, mas reconheciam que ele perdera a oportunidade de conhecê-los como pessoas individuais, com sonhos, medos, personalidades únicas. O que podemos fazer para mudar isso? Lhes perguntara, genuinamente interessado em ouvir suas ideias. Bem, respondera Camila depois de pensar cuidadosamente. O Senhor poderia começar nos perguntando como foi nosso dia quando chega em casa. Não apenas se fizemos as tarefas ou se tiramos boas notas. E talvez, acrescentara Pedro, o Senhor poderia nos contar histórias sobre quando era criança. Nunca sabemos nada sobre como o Senhor cresceu, o que gostava de fazer, como conheceu a mamãe. Ricardo prometera que tudo isso mudaria e começara naquela mesma noite, contando-lhe sobre sua própria infância, sobre os erros que cometera ao priorizar o sucesso financeiro sobre as relações humanas, e sobre como uma família em crise lhe ensinara lições que nenhuma escola de negócios poderia oferecer. Agora, parado em frente à nova casa da família Silva, Ricardo sentia uma mistura de nervosismo e emoção que não experimentava desde que era um jovem empreendedor construindo sua primeira empresa. Mas desta vez, o sucesso não seria medido em ganhos econômicos, mas no sorriso de uma mãe que finalmente poderia dar a seus filhos um lar digno. O táxi parou em frente à casa exatamente às 14h, como haviam combinado. João havia recebido alta hospitalar naquela mesma manhã, e embora ainda parecesse frágil, suas bochechas haviam recuperado algo da cor rosada saudável da infância. Maria saiu primeiro do veículo, seguida por Lucas, que ajudou cuidadosamente João a descer enquanto Sofia corria imediatamente para o jardim da frente. «Mamãe, olha que lindas são estas flores!» gritou Sofia apontando para os roseirais que decoravam a entrada. «E tem um balanço naquela árvore.» «Sofia, não toque em nada», advertiu Maria automaticamente com aquela cautela de alguém que aprendera a não esperar muito da vida. «Esta não é nossa casa. Estamos aqui para vê-la, mas não sabemos se...» «Maria», interrompeu Ricardo suavemente, aproximando-se com as chaves estendidas para ela. «Esta é a sua casa, completamente sua.» O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o vento movendo as folhas da árvore onde, de fato, havia um balanço instalado. Maria olhou para as chaves como se fossem objetos mágicos que poderiam desaparecer se as tocasse. «O que o senhor quer dizer com completamente nossa?» perguntou Lucas com aquela desconfiança protetora que havia desenvolvido durante meses de incerteza. «Quero dizer», explicou Ricardo, ajoelhando-se para ficar à altura dos 3 filhos, que a casa está paga completamente, que está escriturada em nome de sua mãe e que ninguém nunca poderá tirá-la de vocês. É de vocês para sempre? Para sempre mesmo? Perguntou João com aquela voz pequena que ainda mostrava sinal? Para sempre mesmo, confirmou Ricardo, sentindo os olhos se encherem de lágrimas ao ver a expressão de espanto no rosto do menino pequeno. Maria finalmente pegou as chaves com as mãos trêmulas. Durante meses, ela sonhara com aquele momento, mas jamais acreditara que fosse possível. Ela tivera fantasias noturnas, onde imaginava seus filhos correndo por uma casa real, dormindo em camas verdadeiras, tomando banho com água quente, mas sempre acordava naquela casa abandonada onde a realidade a atingia brutalmente. «Podemos entrar e ver lá por dentro?» perguntou Sofia, praticamente pulando de emoção. «Claro», respondeu Ricardo, conduzindo a família em direção à porta principal. «É o lar de vocês. Podem fazer o que quiserem.» Quando Maria abriu a porta, o que encontraram lá dentro superou todas as expectativas que poderiam ter tido. Ricardo não apenas comprara a casa, ele a havia mobiliado completamente com tudo o necessário para uma família com 3 filhos. Na sala principal havia um sofá confortável de 3 lugares, uma mesa de centro de madeira maciça, uma televisão de tela grande montada na parede
E o mais importante, uma biblioteca cheia de livros infantis e juvenis. A cozinha estava completamente equipada com eletrodomésticos novos, louças completas, e a despensa estava abastecida com comida suficiente para várias semanas. Mamãe, tem uma escada, gritou Lucas correndo para o segundo andar como um menino normal de 12 anos pela primeira vez em meses. E cada quarto tem sua própria cama, acrescentou Sofia, que havia seguido o irmão mais velho escadas acima. Ricardo havia prestado atenção especial aos dormitórios. O quarto principal tinha uma cama queen size, com roupa de cama nova, um guarda-roupa amplo e uma cômoda com espelho. Os quartos das crianças estavam decorados apropriadamente para suas idades. O de Lucas tinha uma escrivaninha para estudar e pôsteres educativos. O de Sofia estava pintado em tons suaves com uma cama de solteiro decorada com bonecas novas. E o de João tinha um berço conversível que podia se transformar em cama de criança grande, junto com um umidificador especial, recomendado pelos médicos. Senhor Almeida, disse Maria com voz embargada pela emoção. Isso é demais. É mais do que jamais sonhei em dar aos meus filhos. Não sei como vamos poder pagar, Lu, um dia. Maria, respondeu Ricardo, sentando-se ao lado dela no sofá novo. Você se lembra do que me disse no hospital sobre por que decidiu trabalhar para mim em vez de buscar vingança? Porque a vingança não ia alimentar meus filhos, repetiu Maria, lembrando suas próprias palavras. Exatamente, continuou Ricardo. Bem, esta casa não é vingança pelo que minha empresa fez a Carlos. Esta casa é a minha maneira de honrar a memória dele, garantindo que seus filhos tenham as oportunidades que ele queria lhes dar. Mamãe, venha ver meu quarto, gritou João lá de cima, sua voz cheia de uma alegria que eles não ouviam há meses. Quando subiram ao segundo andar, encontraram os 3 filhos explorando seus novos quartos com expressões de puro espanto. João descobriu que sua cama tinha grades laterais para evitar quedas, mas que também podiam ser removidas quando ele fosse maior. Sofia estava abraçando uma boneca nova que encontrara sobre sua cama. Lucas estava revisando os livros em sua escrivaninha, livros apropriados para sua idade e nível educacional. Posso realmente ficar com todos esses livros? Perguntou Lucas segurando uma enciclopédia de ciências naturais. São seus, confirmou Ricardo. E há mais livros lá embaixo na biblioteca familiar. Pensei que talvez você gostasse de ler histórias para seus irmãos, como seu pai fazia. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Durante meses, ele assumira responsabilidades de adulto por necessidade, mas agora lhe era oferecida a oportunidade de ser um irmão mais velho em circunstâncias normais, de cuidar de João e Sofia por amor, em vez de desespero. Senhor Almeida, disse Lucas com uma seriedade que comovia. Posso lhe perguntar algo? Claro. Seus filhos sabem o que o Senhor está fazendo por nós? A pergunta surpreendeu Ricardo porque revelava que Lucas havia pensado não apenas em sua própria família, mas em como essas ações poderiam afetar outras pessoas. Sim, respondeu Ricardo. Eu lhes contei toda a sua história, e eles sabem que vocês me ensinaram lições muito importantes sobre o que significa ser uma família. Que tipo de lições? Perguntou Sofia, unindo-se à conversa com aquela curiosidade natural das crianças. Me ensinaram que abraçar os filhos é mais importante do que comprar-lhes coisas caras, explicou Ricardo. Me ensinaram que contar histórias em casa é mais valioso do que trabalhar até tarde. Me ensinaram que conhecer os sonhos dos meus filhos é mais importante do que fazer mais dinheiro. O senhor vai começar a abraçar mais seus filhos? Perguntou João com aquela inocência direta que só as crianças pequenas possuem. Já comecei, confirmou Ricardo com um sorriso genuíno. Ontem à noite, abracei Pedro e Camila pela primeira vez em meses. E sabem o que descobri? O quê? Perguntaram os 3 filhos em uníssono. Que eles também precisavam desses abraços, mas não sabiam como pedi-los. Maria, que estivera ouvindo aquela conversa enquanto explorava o banheiro principal com seu chuveiro novo e água quente, aproximou-se do grupo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Almeida, disse com uma voz carregada de emoção. Carlos ficaria muito orgulhoso de saber que sua história está ajudando outra família a se encontrar. O senhor realmente acredita nisso? Perguntou Ricardo, genuinamente necessitado daquela confirmação. Completamente, respondeu Maria sem hesitar. Carlos sempre dizia que as tragédias só tinham sentido se as transformássemos em oportunidades para que o mundo fosse um pouquinho melhor. Mamãe, disse Sofia de repente, podemos convidar o senhor Almeida e seus filhos para jantar aqui algum dia para que possamos conhecê-los e talvez ensinar-lhes alguns dos jogos que o papai nos ensinou?
A sugestão pegou Ricardo completamente de surpresa. Aquelas crianças, que haviam perdido tanto, que haviam sofrido tanto por negligência de sua empresa, agora estavam oferecendo compartilhar sua nova felicidade com sua família. Era um nível de generosidade e perdão que o emocionava profundamente. Adoraria, respondeu Ricardo. E tenho certeza de que Pedro e Camila também adorariam conhecer. Luz, podemos mostrar-lhes como o papai nos ensinou a fazer teatros? Exclamou Sofia com entusiasmo crescente. E Lucas pode contar-lhes algumas das histórias que o papai nos inventava. E João pode ensinar-lhes suas canções favoritas, acrescentou Lucas, carregando o irmão mais novo com aquela ternura protetora que havia desenvolvido durante os meses difíceis. Ricardo observava aquele planejamento espontâneo de uma reunião familiar e percebia que estava presenciando algo extraordinário. Aquelas crianças não estavam pensando em termos de nós contra eles ou pobres contra ricos. Estavam pensando simplesmente em termos de famílias que podem se ajudar mutuamente a serem mais felizes. Há mais uma coisa que quero mostrar a vocês, disse Ricardo, conduzindo a família para a janela do quarto principal que dava para o quintal. No pátio, havia algo que custara dias de planejamento especial. Uma pequena horta elevada com terra fértil, ferramentas de jardinagem apropriadas para crianças e sementes de vegetais e ervas que a família poderia cultivar juntos. Carlos sempre quis ensinar seus filhos a cultivar seus próprios alimentos, explicou Ricardo. Maria me contou no hospital que ele falava de ter um jardim onde pudessem aprender de onde vem a comida verdadeira. O papai lhe disse isso? Perguntou Lucas, surpreso de que Ricardo conhecesse detalhes tão íntimos sobre os sonhos de seu pai. Sua mãe me contou, esclareceu Ricardo, e pensei que talvez vocês pudessem me ensinar também. Nunca plantei nada na minha vida. Sim, gritou João, aplaudindo com aquelas mãozinhas pequenas que já pareciam mais fortes depois do tratamento médico. Podemos plantar tomates e alfaces e cenouras e flores bonitas para a mamãe, acrescentou Sofia, sempre pensando em fazer sua mãe feliz. Maria se aproximou da janela e observou o jardim com uma expressão que misturava gratidão, espanto e uma profunda melancolia. Era exatamente o que Carlos sonhara para sua família. E embora ele não estivesse fisicamente presente para ver, Lu, seu espírito e seus valores estavam completamente vivos naquele momento. Carlos murmurou suavemente, falando com seu marido falecido como se pudesse ouvi-la. Nossos bebês finalmente têm o lar que você queria lhes dar. Ricardo percebeu que estava presenciando um momento sagrado, um instante onde o amor transcende a morte e onde os sonhos adiados finalmente encontram realização. Não era apenas uma casa o que ele estava entregando. Era a materialização das esperanças de um pai que havia morrido muito cedo, mas cujo legado continuaria vivo em seus filhos. Maria, disse Ricardo, finalmente, há uma condição para esta casa. O pânico instantâneo que apareceu nos olhos da mulher partiu seu coração, mas era necessário estabelecer aquela condição específica. Que condição? Perguntou com voz trêmula. Que me permita mudar todas as políticas de segurança do trabalho na Almeida Indústrias, respondeu Ricardo com seriedade absoluta. Que me ajude a implementar protocolos que garantam que nenhum outro trabalhador sofra o que Carlos sofreu. Que transforme a tragédia de seu marido na salvação de outros trabalhadores. Maria o olhou por longos segundos, processando a magnitude do que ele estava propondo. O senhor está falando sério? Perguntou finalmente. Completamente sério, confirmou Ricardo. Quero que Carlos Silva se torne o nome do programa de segurança do trabalho mais rigoroso de toda a indústria da construção civil. Pela primeira vez desde a perda de seu marido, Maria sentiu que a tragédia que havia destruído sua vida finalmente teria um propósito que honraria a memória de Carlos da maneira mais significativa possível. Aceito, disse com voz firme. Aceito com todo o meu coração. A primeira janta familiar entre as famílias Almeida e Silva foi realizada uma semana após a entrega da casa. Ricardo chegou às 18 com Pedro e Camila, levando flores para Maria e brinquedos educativos para os 3 filhos. Seus filhos estavam nervosos durante todo o dia, sem saber o que esperar daquela família que havia transformado tão profundamente seu pai. A casa que outrora fora um sonho impossível, agora transbordava de vida e calor humano. O aroma da comida caseira misturava-se ao som de risadas infantis, criando aquela atmosfera de lar verdadeiro que nenhuma mansão poderia replicar. João havia melhorado notavelmente. Suas bochechas tinham cor saudável e sua respiração era clara e forte. Papai,
sussurrou Camila enquanto caminhavam em direção à porta principal. O senhor está nervoso? Um pouco, admitiu Ricardo com honestidade. Mas é um nervosismo bom, como quando você está prestes a viver algo especial. Maria abriu a porta com um sorriso radiante que contrastava dramaticamente com a mulher desesperada que Ricardo vira no hospital semanas atrás. Ela usava um vestido simples, mas limpo, e havia algo em sua postura que falava de dignidade recuperada. Bem-vindos ao nosso lar, disse com uma calidez genuína que imediatamente deixou Pedro e Camila à vontade. Os primeiros minutos foram inevitavelmente desconfortáveis. Pedro e Camila, acostumados a jantares formais servidos por empregados domésticos, encontraram-se em uma cozinha onde a própria família preparava os alimentos e onde se esperava que todos participassem de servir a mesa. Precisam de ajuda com algo? Perguntou Pedro, sem saber exatamente como oferecer assistência em um ambiente tão diferente de sua experiência habitual. Claro, respondeu Lucas com entusiasmo. Você pode me ajudar a levar os pratos para a mesa? Na nossa família, todos ajudamos com tudo. Camila observava fascinada como Sofia ajudava João a lavar as mãos antes de comer, como Lucas verificava que tudo estava pronto, como Maria coordenava as atividades com uma eficiência nascida do amor em vez da rigidez. Era um tipo de dinâmica familiar completamente nova para ela. O jantar consistia em pratos simples, mas preparados com cuidado. Frango ensopado, arroz, feijão, salada fresca da horta que haviam começado a cultivar e pão caseiro. Não havia nada luxuoso, mas cada mordida tinha um sabor que falava de tempo investido, de atenção dispensada, de comida preparada como ato de amor. Na nossa família, explicou Maria enquanto servia os pratos, temos uma tradição para os jantares. Cada pessoa compartilha algo bom que lhe aconteceu durante o dia e algo pelo qual se sente grata. Algo bom e algo pelo qual se sente grata? Repetiu Camila como se fosse um conceito completamente estrangeiro. Sim, confirmou João com aquela alegria contagiante das crianças pequenas. Eu começo sempre porque sou o mais novo. Algo bom que me aconteceu hoje foi que pude correr no jardim sem me cansar, e me sinto grato porque não sinto mais dor no peito quando respiro. A simplicidade e profundidade daquelas palavras impactaram Pedro e Camila. Aquele menino de 5 anos, que estivera à beira de um quadro grave semanas atrás, encontrava alegria em poder respirar normalmente e correr sem dor. Suas próprias preocupações diárias sobre notas, videogames e planos sociais pareciam triviais em comparação. Eu sigo, anunciou Sofia. Algo bom que me aconteceu foi que encontrei uma borboleta na nossa horta e ela ficou no meu dedo por muito tempo e me sinto grata porque tenho meu próprio quarto onde posso guardar todos os meus tesouros. Que tipo de tesouros? Perguntou Camila com curiosidade genuína. Pedras bonitas que encontro no jardim, folhas com formas interessantes, desenhos que faço para a mamãe, explicou Sofia com seriedade. O papai sempre dizia que os tesouros mais valiosos não custam dinheiro. Lucas continuou. Algo bom que me aconteceu foi que entendi completamente minha tarefa de matemática sem ajuda e me sinto grato porque posso estudar na minha própria escrivaninha sem ruídos que me distraiam. Maria sorriu com orgulho maternal antes de falar. Algo bom que me aconteceu hoje foi ver João brincando feliz no jardim e me sinto grata, porque meus filhos têm um lar seguro onde podem crescer e sonhar. Todos se voltaram para Ricardo, Pedro e Camila. Era a vez deles de participar daquela tradição familiar, mas nenhum deles jamais havia refletido sobre seu dia daquela maneira tão intencional. Nunca fizemos isso antes, admitiu Ricardo com honestidade, mas quero tentar. Algo bom que me aconteceu hoje foi ver o sorriso de João quando ele correu para a porta para nos receber. E me sinto grato porque vocês estão me ensinando como ser um pai melhor. Pedro hesitou antes de falar. Algo bom. Acho que algo bom que me aconteceu foi conhecer Lucas e perceber que há pessoas da minha idade que são muito mais maduras e responsáveis do que eu. E me sinto grato porque o papai está aprendendo a passar mais tempo com a gente. Camila foi a última. Algo bom que me aconteceu foi ver como Sofia cuida do João. Me fez pensar em como posso ser uma irmã mais velha melhor e me sinto grata porque esta família está me mostrando o que realmente significa amar uns aos outros. O silêncio que se seguiu foi cheio de calor e conexão. Era evidente que algo fundamental havia começado a mudar na dinâmica de ambas as famílias. Agora, anunciou Lucas com entusiasmo. É hora dos contos. Durante a hora seguinte, as crianças Silva compartilharam as histórias que Carlos costumava lhes contar.
mas com um toque especial. Eles convidaram Pedro e Camila para serem personagens nas aventuras. Sofia inventou uma história onde Camila era uma princesa cientista que salvava reinos com seus experimentos. Lucas criou uma aventura onde Pedro era um explorador que descobria civilizações perdidas. João, com a ajuda de seus irmãos, contou um conto onde todos eram super-heróis que trabalhavam juntos para tornar o mundo melhor. Ricardo observava aquela interação e percebia que seus filhos estavam experimentando algo que nunca haviam tido. A alegria pura da imaginação compartilhada, de criar mundos fantásticos com outras crianças, de serem valorizados não pelo que possuíam, mas por quem eram como pessoas. Papai, perguntou Camila quando as histórias terminaram. Poderíamos fazer isso em casa também? Os jantares com gratidão e os contos. Adoraria, respondeu Ricardo, sentindo-se mais conectado com seus filhos do que estivera em anos. Conforme a noite avançava, a conversa se aprofundava. Maria contou a Pedro e Camila sobre Carlos, não como uma figura trágica, mas como um pai amoroso que havia enchido suas vidas de alegria e ensinamentos valiosos. O que vocês mais sentem falta dele? Perguntou Pedro com genuína curiosidade. Sua risada, respondeu João imediatamente. O papai ria muito alto quando brincávamos e a casa inteira se enchia de felicidade. Seus abraços de urso, acrescentou Sofia. Ele nos abraçava tão forte que sentíamos que nada de ruim podia nos acontecer enquanto estivéssemos em seus braços. Seus conselhos, disse Lucas com a seriedade de alguém que tivera que crescer muito rápido. Ele sempre sabia exatamente o que nos dizer quando tínhamos problemas ou quando estávamos confusos. Mas sabem o que é o mais incrível? Acrescentou Maria com um sorriso cheio de amor. Todas essas coisas que sentimos falta do papai continuam vivas em vocês. João tem sua risada alegre. Sofia dá abraços que curam o coração. E Lucas tem aquela sabedoria especial para ajudar os outros. É verdade? Perguntou João com olhos brilhantes. Completamente verdade, confirmou sua mãe. O papai vive através de vocês todos os dias. Aquela conversa teve um impacto profundo em Pedro e Camila. Eles perceberam que haviam estado dando como certa a presença de seu pai, sem apreciar as oportunidades de criar memórias e conexões significativas, enquanto ainda era possível. Papai, disse Pedro mais tarde naquela noite durante o caminho para casa, poderíamos começar a fazer coisas juntos nos fins de semana, não coisas caras, mas coisas como as que o pai de Lucas fazia com eles. Que tipo de coisas você tem em mente? Perguntou Ricardo, emocionado com aquela iniciativa de seu filho. Talvez pudéssemos aprender a cozinhar juntos, sugeriu Camila, ou fazer projetos no jardim, ou simplesmente sentar para conversar sem televisão nem telefones. Parece perfeito, respondeu Ricardo, sentindo como seu coração se enchia de uma felicidade que nenhum sucesso empresarial havia podido proporcionar-lhe. 3 semanas depois, Ricardo estava em seu escritório, mas desta vez não trabalhando até altas horas. Era sexta-feira à tarde e ele estabelecera uma nova política pessoal. Não mais trabalho depois das 17 às sextas-feiras e os fins de semana eram sagrados para a família. Maria havia começado a trabalhar como consultora de segurança do trabalho para a Almeida Indústrias, ajudando a desenhar protocolos que protegeriam outros trabalhadores de tragédias, como a que Carlos sofrera. Seu conhecimento íntimo das consequências humanas da negligência empresarial a transformara em uma voz poderosa para a mudança. Senhor Almeida, disse Maria entrando em seu escritório com uma pasta cheia de documentos. Tenho o relatório final sobre as novas medidas de segurança do programa Carlos Silva. Durante as últimas semanas, eles haviam trabalhado juntos para implementar os padrões de segurança do trabalho mais rigorosos da indústria. Equipamentos de proteção da mais alta qualidade, inspeções diárias obrigatórias, treinamento exaustivo para todos os trabalhadores e um fundo de emergência para as famílias de qualquer funcionário que viesse a se ferir no trabalho. Quais são os resultados? Perguntou Ricardo, embora já conhecesse a resposta pelos relatórios semanais. 0 acidentes de trabalho em todas as nossas construções durante as últimas 3 semanas, relatou Maria com orgulho evidente. Os trabalhadores dizem que se sentem mais seguros e mais valorizados do que nunca antes. E o impacto financeiro. Os custos iniciais foram significativos, admitiu Maria. Mas as economias em seguros, processos legais e tempo perdido por acidentes já estão compensando o investimento. Além disso, nossa reputação como empresa responsável está atraindo melhores trabalhadores e contratos mais prestigiosos.
Ricardo sorriu, lembrando-se de como costumava pensar que a segurança do trabalho era um gasto desnecessário que reduzia os lucros. Agora ele entendia que era um investimento em vidas humanas que também se mostrava uma excelente decisão empresarial. Maria, disse ele fechando a pasta. Posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você alguma vez sente que Carlos estaria orgulhoso do que conquistamos? Maria sorriu com aquela serenidade que havia desenvolvido durante os meses de cura. Todos os dias, especialmente quando vejo outros trabalhadores retornarem sãos e salvos para suas famílias, sabendo que seus filhos não vão passar pelo que os meus passaram. E seus filhos, como estão se adaptando a todas as mudanças? João está completamente saudável. Os médicos dizem que não há vestígios da infecção respiratória, relatou Maria com alegria maternal. Sofia está florescendo em sua nova escola. Suas professoras dizem que é uma menina brilhante e compassiva. E Lucas? O que acontece com Lucas? Lucas me surpreende a cada dia, continuou Maria com orgulho. Ele começou a falar sobre estudar engenharia civil quando crescer. Quer projetar edifícios que sejam completamente seguros para todos os trabalhadores. Sério, ele diz que quer continuar o trabalho que seu pai começou e que o senhor está ajudando a terminar, explicou Maria. Quer que o nome Silva seja sinônimo de construção segura. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O filho de Carlos não apenas superara a tragédia, mas a estava transformando em inspiração para dedicar sua vida a proteger os outros. Maria disse finalmente: quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero estabelecer um fundo de bolsas universitárias em nome de Carlos Silva, explicou Ricardo com entusiasmo crescente. Para filhos de trabalhadores da construção civil que queiram estudar engenharia, arquitetura ou qualquer carreira relacionada a tornar a indústria mais segura. O senhor está falando sério? Completamente sério. E quero que você administre esse fundo, continuou Ricardo. Quem melhor do que a viúva de Carlos para decidir quais jovens merecem a oportunidade de transformar tragédias em soluções? Maria ficou sem palavras por vários minutos, processando a magnitude do que Ricardo estava propondo. Sabe o que isso significa? Perguntou finalmente. Significa que Carlos Silva se tornará uma força para o bem que transcende sua própria morte, respondeu Ricardo. Significa que seu legado salvará vidas por gerações. Aceito, disse Maria com voz firme e emocionada. Aceito com todo o meu coração e em nome de Carlos. Naquela mesma noite, na casa que agora transbordava de vida e felicidade, as duas famílias se reuniram novamente para jantar. Mas desta vez havia uma tradição adicional. Ao final do jantar, acendiam uma vela especial em homenagem a Carlos Silva. Papai, disse Sofia, dirigindo-se à vela como se Carlos pudesse ouvi-la. Hoje o senhor Ricardo nos contou sobre as bolsas que vão ajudar outras crianças a estudar para fazer trabalhos mais seguros. O senhor está orgulhoso de nós? Naquele momento, como se o universo quisesse responder à pergunta da menina, uma brisa suave moveu as cortinas da janela, fazendo a chama da vela dançar de maneira especial. O papai está aqui? Sussurrou João com aquela certeza absoluta das crianças pequenas. Ele está nos dizendo que está orgulhoso. Ricardo observava aquela cena e percebia que havia sido testemunha da transformação mais extraordinária de sua vida. Uma tragédia fora convertida em redenção, uma injustiça fora transformada em justiça e uma morte dera vida a um legado que protegeria inúmeras famílias futuras. Sabem o que é o mais incrível de toda essa história? Disse Ricardo olhando para todas as crianças presentes. O quê? Perguntaram em uníssono. Que Carlos Silva nunca será apenas um nome em uma lápide, explicou Ricardo com emoção profunda. Será o nome em bolsas universitárias que ajudem jovens a estudar. Será o nome em protocolos de segurança que salvem vidas. Será o nome que outros trabalhadores recordarão ao retornar seguros para suas casas todas as noites. E será o nome que nós levaremos com orgulho para sempre, acrescentou Lucas com aquela maturidade que havia desenvolvido através da adversidade transformada em propósito. Exatamente, confirmou Ricardo. Carlos Silva se tornou imortal, não porque esteja fisicamente conosco, mas porque seu amor, seus valores e seu sacrifício continuam tornando o mundo melhor a cada dia. Naquele momento, com duas famílias unidas em torno de uma mesa, com uma vela honrando a memória de um homem bom e com o futuro brilhando com promessas de vidas salvas e sonhos realizados, todos compreenderam que haviam presenciado algo extraordinário. A morte de Carlos Silva havia sido uma tragédia,
mas seu legado se transformara na mais bela história de redenção, amor e esperança que qualquer um deles poderia ter imaginado. E cada vez que um trabalhador retornasse são e salvo para seu lar, cada vez que um jovem recebesse uma bolsa para estudar, cada vez que uma família não tivesse que sofrer o que a família Silva sofreu, Carlos Silva continuaria vivendo, porque o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma em formas cada vez mais belas de tornar o mundo melhor.